Eu sou Amanda de Alcântara, apresentadora do programa Mais Vida e Comportamento aqui na Rádio JSV. E hoje estamos com mais um programa, mais uma edição super especial. Eu estou aqui com uma convidada, psicóloga, sexóloga, Márcia Eliane. Como anda a sua sexualidade? Quando a gente pensa em sexualidade humana, a nossa imaginação vai logo para algo pensando somente no ato, né, sexual. Mas a sexualidade humana é algo que vai muito além. Ela envolve muitas coisas, afeto, sentimento. E quando isso não acontece, como é que fica? Como é que você está se identificando na sua sexualidade, tanto feminina ou masculina, e também o adolescente? Nós estamos vendo aí grandes índices de casos de moças, de meninos, né, que estão sendo pais cada vez mais cedos, que estão lidando com a sua sexualidade de forma muito negligente. Não é que não possa fazê-lo, mas vamos pensar um pouco sobre isso? Como é que está a sua responsabilidade nos atos sexuais? Você tem pensado nas questões de contrair doenças? Como que você está se olhando com este corpo? Então, por isso que eu estou muito segura de falar sobre a sexualidade com a minha convidada super especial, Márcia. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, por ter Amanda. aceito o convite. Márcia, bom, nos encontrávamos, né? Estávamos brincando aqui nos corredores da faculdade. Isso há um tempinho atrás. Melhor não falar, né? Isso há um tempinho atrás. E o que te levou a atuar e ir para a área da sexualidade humana, Márcia? Nos corredores da faculdade tem história sobre isso. Eu tinha uma facilidade de falar sobre sexo, mas era só sobre sexo. Das brincadeiras, das tirações de sarro, enfim. Nunca levava aquilo como sério. E um belo dia discutindo em terapia, né, que pós faria, que segmento tomaria, saí da terapia e fui para Saraiva procurar um livro para ler. E encontrei, até indico, A Cama na Varanda, Regina Lins Navarro. Extremamente importante e decisivo, assim. A gente tem um olhar para a sexualidade muito grande. Até aquele momento discutia-se de sexualidade, eu li alguma coisa, mas era mais focado no sexo e sexo, penetração, né? Como a gente aprende. É isso que eu ia te falar, né? Sexualidade é sexo e sexo, penetração, assim que a gente aprende. E nesse livro eu percebi que não, é muito mais amplo do que a gente imaginava, né? Sai da questão corpo, sexo, corpo, entra na questão comportamento, entra na questão cultura, né? Entra na questão história. Então, foi muito rico ler aquele livro. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? E fui buscar uma especialização, me especializei na USP, e foi um curso muito rico, enfim. E ir para consultório, mais fabuloso ainda. Que você ter teorias é importante, mas você ouvir pessoas, né? É uma experiência muito rica. Porque, assim, trabalhamos com o ser humano, né? A psicologia e a sexualidade. Então, ver o ser humano no dia a dia dele, como ele lida com essa sexualidade, né? De que maneira ele cresce aprendendo essa sexualidade ou não aprende, né? Que a gente deixa tudo subentendido. E a introdução que você deu falando dos adolescentes, né? Nós ainda não falamos de sexualidade com os adolescentes, né? Uma mãe ou outra fala, uma escola ou outra aborda na linha de ciências, né? Na aula de ciências. Do aparelho reprodutor. Ponto. E se falar das genitálias, o nome ali, às vezes já passou dos limites para muitas escolas, né? Pênis e vagina, ponto. Fica restrito a isso. Então, a menina fica menstruada, mas muitas vezes ela não sabe por que dessa menstruação. Ela não sabe por que das cólicas. Ela não entende desse corpo. Os meninos ainda são mais até escrachados? Não são escrachados, eles são mais estimulados a mexer na genitália dele pela questão da masturbação, que ainda é uma imposição, né? É algo natural, sim, para homens e mulheres, mas para homem tem que se masturbar. Daí então é imposto ao homem que ele tem que se masturbar? De alguma maneira, sim. Tem o desejo dele, mas é muito aceito. A mulher não, ela não pode se masturbar. Tanto é que nós mulheres, qual que é a educação? É sentar de perna cruzada, sim, é muito bonito. Mas para quê? Vamos fechar ali. Né, para não deixar... Deixa as portas fechadas, amiga. Fechadas. E os meninos não. De sentar com a perna aberta, né? Todo escancarado. Isso tem um sentido. Isso vai indo. Você vai entendendo
lindo isso, né? Cada um vai fazendo sua interpretação, mas se é para fechar a perna, então eu não posso fazer. É uma proibição ali, é uma restrição. Para os meninos não pode, deve, né? Quando não tinha internet, eram as revistas aí, né? Pornô, enfim. Os pais compravam para os filhos. E as meninas tinham o quê? De que maneira se estimulava? A gente brincava de casinha. Sim. Então, o homem pode fazer sexo e a mulher tem que aprender a cuidar da casa. Então, culturalmente, o que você está querendo dizer nessa introdução? De uma educação sexual mesmo que não existe, de uma estimulação que lá na frente vai fazer mal para o homem. Olha, você tem que gostar de sexo. Né? E nós aprendemos que o homem gosta de sexo, ele gosta de se masturbar e muitas vezes ele nem sabe. Sentiu vontade, começou a se masturbar, agora entender esse desejo, entender o que pode acontecer, o sêmen que sai da masturbação. Alguns meninos se assustam também. Não é tão óbvio quanto a gente acha, tá se masturbando. Às vezes é assustador. Às vezes eles se reprimem também para não fazer isso. Por mais que tenha essa demanda de pedir, não pode fazer, o homem tem que se masturbar mesmo, alguns se assustam, eles não sabem o que está acontecendo com aquele corpo. E onde que eles recebem a educação sexual hoje? Nos filmes pornô. Porque deveria ser uma educação sexual na escola. Sim, na escola, com profissionais capacitados, né? Vamos discutir, ter rodas de conversa sobre isso. Não precisa ser uma aula, né? Esse burburinho todo que deu aí sobre educação sexual com as crianças, como? Vai induzir essas crianças a falar de sexo? Não. Se a gente for trabalhar educação sexual com 5, 6, 7 anos, eles já estão começando a entender a diferença da genitália, da gente denominar. Mas o que se trabalha mais? A questão de respeito com o próximo. Né, da cor, da etnia, da religião, da condição financeira. Eu preciso respeitar o próximo. Isso também é sexualidade, é respeito. Né? Então, a gente começar a falar sobre isso. Não é ensinar as crianças ou distribuir kit gay, falar, é assim que se torna gay. Né? Vai para a sua opção sexual. Eu não tive essa opção. Ninguém falou assim, Márcia, vai escolher em que momento você vai ser hétero ou gay. Não. Na verdade, a gente tem que falar orientação, não é opção. E os adolescentes hoje com acesso à internet, qual que é a educação sexual deles? Os filmes pornô. Isso é perigoso. Não é por uma questão moral, é porque filme pornô, as genitálias do homem é enorme, o pênis dele é enorme, mantém-se ereto o filme todo, a mulher com uma vulva clarinha, bonitinha, loura, delicadinha, depiladinha, tudo certinho ali. Né? Esse filme decorre o quê? O homem sempre penetrando, a mulher muitas vezes não tendo prazer, por mais que ela tente fingir, e o filme termina como? Desse homem ejaculando. E a mulher? Nada. Então, essa é a educação que eles estão recebendo sexual. As mães acham que não, mas o que gira no WhatsApp deles é isso. E, na verdade, não há uma construção, né, Márcia, do que é a autoimagem, autoestima. Autoestima. Então, a sexualidade... Mas vamos conceituar só pra gente não deixar os espectadores um pouco perdidos. O que é a sexualidade humana? Sexualidade são as questões do ser humano. Enfim, a gente trabalha a questão do afeto, a questão da autoestima. Então, trabalhar a autoestima com criança é trabalhar a sexualidade. Né? Com adolescente é sexualidade. E eles estão naquela fase que está tudo se desenvolvendo ali. Eles ficam com o braço, às vezes, totalmente desengonçado, eles não têm muita noção de como lida com esse corpo, e é aí que entra. E eles vendo esse filme pornô, muitas vezes, a gente voltando para a genitália deles, o quanto isso é importante para eles, nossa, meu pênis é muito pequeno. E muitas vezes é o pênis da média. Mas ele se baseia daquele pênis. Muitas vezes não tem contato com o pênis do pai, ou não tem um irmão, então aquela é a referência dele. E ele vai se sentir menos ali. Então, para ter uma relação sexual, ele já não vai ali. Isso pode desenvolver uma disfunção, né? Ejaculação precoce ou disfunção erétil, por conta desse aprendizado que teve. Então, a sexualidade trabalha com a autoestima, e não é que tem um pênis maior, não. Ele, enquanto ser humano, o que ele pode melhorar, o que ele tem de bom, né? Trabalha as questões da paternidade, da maternidade, isso na adolescência também, né? Trabalha as questões de afetividade, trabalha o ser humano ali, enquanto afeto nas suas relações e consigo mesmo. Então, a gente precisa desconstruir a sexualidade, é sexo, sexo é penetração e ponto. Não, é muito além disso. Então, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, não é incentivar ao sexo, não é incentivar a masturbação, não. É trabalhar esse corpo, como funciona esse corpo. Né? Por que a ereção? Por que a ejaculação? As meninas, por que a menstruação? E vem o desejo da masturbação, a vontade de beijar o outro, de se relacionar. E as pesquisas dizem, o adolescente que tem contato com uma educação sexual e saudável, né? Porque
tem as não saudáveis, que as pessoas ditam como educação sexual saudável, eles têm relação muito mais tarde, porque eles têm uma opção. Eu posso ou não posso. E não é uma obrigação de que eu tenho que fazer sexo. Né? Isso faz toda a diferença. Não, agora eu não vou perder minha virgindade, entre aspas, né? Eu vou optar por estudar, quero namorar, mas o sexo não entra para mim. Agora, quando você não tem nenhuma orientação, você tem que transar logo, né? Senão você vai ficar para trás. Todo mundo já foi, você não vai. Tem essa comparação e ele se sente, não, eu tenho que ser também do mesmo jeito da turma. E ele acaba engajando. Tanto menina quanto menino. Tanto menino quanto menina. As meninas também estão nessa competição hoje. Tem meninas de eu tenho que transar com quantos, né? Mas quantos? Tem essa competição também. Tem as mulheres que Nossa, isso tá acarretando muitas coisas, mas é um tema super importante, mas a gente vai para um breve intervalo e logo logo a gente retorna. Até já. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento, aqui nos estúdios da Rádio JSV. E hoje ao meu lado, a psicóloga e sexóloga Márcia Eliane. Não vou nem falar muito, amiga, porque esse tema é um tema que a gente tem que abordar, assim, tem muita coisa pra gente falar. Sim. Então, quando você me fala da educação sexual saudável e não saudável, eu estou formando um adolescente seguro. Sim. Quando a gente entra com essa questão da sexualidade de uma forma a desenvolver essa pessoa com responsabilidade, para pensar, com autocontrole também, então isso torna um adulto, não vou dizer melhor, mas um adulto mais consciente de si, um adulto... Até a autoestima dele é muito melhor, né? Como eu disse, não tem aquela obrigação de ir pro sexo porque tem que ir. O homem tem que fazer sexo, ele tem que sair com a mulher, ele tem que querer o sexo. Não. Para ele é muito tranquilo, o sexo é pelo prazer, o sexo não é uma competição. Né? De que o homem tem que ser melhor que a mulher, ele tem que buscar isso, não. Né? Então a gente desenvolve aí um adolescente já pensando nas questões da sexualidade, não necessariamente pensar no sexo, e ver o sexo como esse corpo todo, uma zona de prazer. E não focar na penetração e ele na ereção dele. Né? Não. Então, torna-se homens muito mais seguros, né? E mulheres também. Então, mulher vai para o sexo se ela tem um desejo, ela já conhece esse corpo, muitas vezes já se masturba, né? Ela permite ter esse prazer. E eu vou para o sexo com homem também muito mais seguro. Então, vão formar seres humanos mais seguros sexualmente, né? E para lidar nas relações também. Márcia, qual é a maior demanda que você encontra? Por exemplo, eu vejo as suas postagens e sempre mando para você que assim, eu fico muito empolgada no sentido bom, né? De falar, cara, é muita coisa bacana. Empolgada de ver o desenvolvimento e os seus estudos e tudo aquilo que você se propõe dentro da profissão, que é maravilhoso. Mas existem patologias, né, na área feminina, por exemplo, porque assim, nós estamos convocadas a sermos empoderadas. Confesso que este empoderamento tem hora que me cansa, porque eu falo, tem hora assim, mas o homem é homem, mulher é mulher, eu não quero ter que dividir conta o tempo todo, porque o tal do feminismo diz, não tô afim. Eu acho que, assim, né, a gente está sendo convocada para viver uma coisa que era tão gostosa vivida pelo homem. Claro que isso a gente vai entrar na cultura, né? Para o homem, antigamente, era legal convidar, abrir a porta do carro, pagar a conta do jantar, ter todo aquele envolvimento lá antigamente. Ter aquele envolvimento de se sentir homem, em poder proporcionar algo que cabia a um homem. Hoje eu vejo que isso talvez esteja afastando o homem da sua masculinidade. Claro que eu não estou falando do homem masculino, daquele sentido pejorativo, grosseiro, mente fechada, agressivo. Não, dá para ser muito homem másculo, sendo gentil, sendo ponderado. Mas esse feminismo, esse empoderamento, a impressão que eu tenho é que as mulheres não querem mais precisar de homem. Só que... E aí? Eu vejo empoderamento, Amanda, com liberdade. Hoje, eu pago a conta.
amanhã é você que paga a conta. De eu conseguir ter a liberdade de falar também. E não ter que assumir, não, eu não quero pagar a conta, mas eu tenho que ser muito mulher, eu já bato no peito e falo que eu sou feminista, então eu tenho que pagar a conta, eu tenho que dividir a conta. Não. É ter a liberdade de falar, você paga hoje? Vamos rachar amanhã? E ele falar, não, amanhã a gente racha. Então, tá bom. Então, de conseguir falar o sim e o não. O que eu estou sentindo? Empoderamento, muito mais disso. Eu enxergo o empoderamento dessa maneira. E não, sim, eu sou melhor, eu me banco, eu não preciso mais de homem. Não. Então, não mas isso nós... Vamos dizer que somos mulheres esclarecidas. Fazemos terapia e estamos aprendendo ainda com a vida. Mas há casos em que eu vejo muito nitidamente, às vezes até na minha família mesmo, né? As mulheres, porque aí nós estamos falando de sexualidade. E é algo que não adianta todo mundo falar que não, porque todo mundo gosta de sexo, todo mundo... Não, nem todo mundo. Amiga! E agora? Como assim, Brasil? Não, nem todo mundo gosta. Eu enxergo como... que a gente falou no início, da educação sexual. É porque, assim, muito feminismo, muito eu faço tudo sozinha, me dá a impressão que, às vezes, também um lado feminino, aquele sonho ainda de... Porque nós somos ensinadas a sonhar com o príncipe, sim. né? E o homem também tem aquele papel do príncipe que vai, que salva, e a gente é criada com isso fica na fantasia da mulher e do homem que vai ser o cuidador, daquele homem que vai proteger a sua casa e a mulher com a qual ele escolheu, ambos, né, se escolheram. Mas ao que eu tenho percebido, essa questão da sexualidade mesmo tem afastado, porque se é uma mulher que se acha demais, o tempo todo demais, eu que dou conta, eu que faço a conta, eu não preciso de homem pra nada. E quando chega um homem, tô falando homem porque eu estou pensando em hétero, né? Mas sim, cabem para todas as orientações sexuais. Acaba que este homem fica com medo de se aproximar desta mulher, por exemplo, e não conseguir atingir ou satisfazê-la sexualmente, porque, nossa, ela é demais. Vem uma fantasia deles, né? Então, como eu sou o machão, eu tenho que procurar essa mulher que anteriormente era assim, né? E ainda existe. Eu tenho que procurar essa mulher, eu tenho que querer essa mulher está numa postura mais passiva, né? Então, ele está indo pro sexo para quê? Então, ele está indo pro sexo para competir. Quando a gente vê esse homem já com medo, ele está indo pro sexo já para competir, mas ele aprendeu assim. Que o homem tem que ensinar, o homem tem que fazer. Por que a gente tem a fala assim, esse homem me faz gozar, né? Porque parece que é a responsabilidade dele fazer isso comigo. E não. Eu tenho responsabilidade sobre esse corpo, eu preciso saber desse corpo, né? Que não tem receita. Essa maneira todo mundo gosta, né? Mas dessa posição, não. Muitas vezes o pênis do parceiro naquela posição me incomoda, mas com outro parceiro, não. Isso faz diferença, né? Cada relacionamento é um e cada parceiro é um. Então, a partir do momento que o homem vai para o sexo porque ele tem prazer, aquela mulher o excitou e ele está indo pelo prazer, ele não tem esse medo. Mas quando ele está indo pela essa competição de que eu tenho que ser, eu tenho que fazer, daí vem as disfunções aí acontecendo. E aí, quando você me fala que nem todo mundo gosta de sexo, e aí? E aí que nós mulheres não fomos educadas para gostar de sexo e alguns homens também têm esse desejo. É uma disfunção chamada desejo hipoativo. Não tem esse desejo para o sexo. Pode ser uma questão cultural, né? Pode ser como lá atrás, o menino percebeu que o pênis dele não era tão grande como no filme pornô ali, e ele se fechou, não deixa também se sexualizar com isso. Pode ser uma questão hormonal. Né? A gente não pode descartar isso também, essa questão física. Então, tem várias questões aí. Pode ser uma questão de abuso. Homens são abusados tambem. Isso a gente não fala tanto, sobre né? essas disfunções que acabam acontecendo devido ao abuso, por exemplo, no homem. Essa disfunção erétil, ejaculação precoce, que é disfunção erétil? Quando o homem não consegue ter e manter essa ereção. Qual tempo? O tempo que for satisfatório para ter prazer nessa relação com a parceira. Né? Então, essa disfunção e a ejaculação precoce, que ele ejacula muitas vezes tirando a roupa, ou ao penetrar na parceira, mas tem um tempo para isso, Márcia? Que daí a gente fecha como uma ejaculação precoce? Não. É também o tempo que não teve prazer para os dois. Se de repente a mulher também goza em 2 minutos ali da relação e ele ejaculou depois disso, ok. Se teve prazer para os dois,
Então, sem problemas. E às vezes o homem vai procurar tratamento para ejaculação precoce ou disfunção erétil, que você vai entender, ele tá querendo uma ereção de 40, 50 minutos. Nossa, e Brasil, não mas dá? é fantasia dele, ele quer essa ereção, entra a questão porque de entre os homens, eles não, mas eu louco, eu fiquei lá 40 minutos, uma hora com a mulher. Então, assim, o papo entre homens muitas vezes gira em torno disso, né? Então, ele acha que ele tá com disfunção. Mas teve prazer, a mulher já gozou, teve orgasmo, foi bom pra ela, ele depois ejaculou, tá tudo ok. Mas diante do papo da maioria, e muitas vezes não é verdade, né? Às vezes aquele homem que fica contando que saiu com 2, ele tem ejaculação precoce, ele tem disfunção erétil. Então, o outro que tá ali se sente menos. Então, eu tenho que procurar ajuda e não necessariamente ele precisa. Foi o tempo de prazer dele e da parceira. Então, essas disfunções podem decorrer de uma questão de abuso lá atrás. Então, eu tenho que ejacular logo, ou eu não consigo ter ereção, pela questão do abuso, do trauma que ficou. E da mulher tem o desejo hipoativo também, que é desejo nenhum, tanto na masturbação, quanto na própria relação sexual mesmo. E o vaginismo, né? Que a mulher, quando contrai a vagina, ela não consegue se penetrar nada. Vai fazer exame no médico, no ginecologista, ele não consegue penetrar um cotonete nessa mulher. E isso é algo muscular? É algo mais... Então... Quais as vias em que tem o vaginismo, por exemplo? Entra o corpo aí, dela trancar. Algumas mulheres cruzam a perna mesmo e depois sentem dor de tão forte que foi. De contraído. Não consegue. Algumas não deixam nem o parceiro tocar na genitália. Estão casados há anos, muitas vezes casaram virgem, não tiveram relação antes. E daí o que eles fazem? Né? Eles vão descobrir isso pós-casamento. Essa é a grande questão. Entendi. Márcia, o tempo passou e a gente nem viu. A gente vai para um breve intervalo. Nós vamos falar de mais algumas disfunções. Até já. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Vida e Comportamento. Eu sou a apresentadora Amanda de Alcântara e hoje um papo super especial sobre a sexualidade humana com a psicóloga e sexóloga Márcia Eliane. A gente não consegue parar de falar, Brasil, até nos bastidores. Por quê? Porque o assunto é bom, o assunto rende. Márcia, então a gente terminou falando um pouco sobre algumas disfunções. Então você falou do vaginismo, que é a dificuldade de mulheres conseguir ter relação sexual. Isso, a penetração. A penetração, isso. E porque a relação sexual não está condicionada à penetração. Só a penetração Fala não. um pouquinho disso. A gente foi pensar, o sexo, esse corpo tem várias zonas erógenas, né? O que são as zonas erógenas? As zonas de prazer. Nós aprendemos que sexo é o quê? As zonas erógenas são os seios, né? O bumbum. E da mulher ainda tem a questão do ponto G, né? Tá se quebrando isso. Existe ou não existe? Enfim, tem o prazer ali, né? Na entrada, nos 5 centímetros ali da vagina, tem um prazer muito grande, mas explorar esse corpo tem muito mais prazer, né? E ninguém contava pra gente do clitóris também, né? Esconderam isso? Esconderam isso há anos da gente. Agora está sendo mais escancarado. O clitóris é um órgão única, exclusivamente para o prazer feminino. Uhum. Então, por que grande parte das mulheres tem prazer muito mais no sexo oral, muito mais nas preliminares do que na penetração? Por conta do clitóris. E tentam ensinar para a gente que mulher não tem prazer sexual. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas. O pênis tem 4.000. Não dá para justificar que homem tem mais prazer que mulher. Então, tá aqui. Tá na cabeça, tá na aqui. mente. O nosso maior órgão sexual é esse, na verdade. Né? Então, você escreveu sobre isso? Sim. Da mulher conseguir ter se permitir a isso, né? De não sentir-se mal, de não sentir-se, desculpa o termo, mas algumas mulheres sentem isso e acabam se fechando, se reprimindo para isso. Então, precisa dessa permissão. E essa semana eu li uma pesquisa que as mulheres que mais têm orgasmo são as mulheres homossexuais. Por quê? Porque não tem a necessidade da penetração delas. As héteros são as que menos têm orgasmo. Porque foca-se muito na penetração e esquece, enfim, de todo esse corpo. E as mulheres homossexuais, não. Elas trabalham o corpo todo. Elas se envolvem, né? Uma com a outra. Há esse trabalho do corpo todo, há essa preliminar, há a exploração desse corpo que nos excita. Então, a gente precisa entender que parte me excita. Muitas vezes, tem algumas mulheres que gostam do beijo no pescoço. Grande parte. Outras gostam que, às vezes, no pé.
né? E muitas vezes não é nem explorado isso. Como é que eu vou saber se eu gosto ou não, se ainda não fizeram isso comigo, ou eu não me explorei também para saber? Então, estamos num momento de sair da penetração, não que isso seja ruim, mas de começar a explorar esse corpo todo. Então, grande parte das mulheres que não têm o prazer, que dizem que não gostam de sexo, muitas vezes não se exploraram e não exploraram-se junto com os parceiros ou com as parceiras. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, por exemplo, essa disfunção do vaginismo tem algum trauma, alguma violência que foi cometida ou é algo... Ah, tá. Pode ser que tenha um abuso. Não necessariamente. Viu, amadas que estão assistindo, Sim. não necessariamente, né, e maridos que estão assistindo também, não vai apontar o dedo. Tem que ter toda uma investigação para isso. Vocês podem procurar uma psicóloga, sexóloga. Sim. Né? Não necessariamente teve o abuso. Pode ser uma educação muito repressora. Ou às vezes até uma palavra, né? Quando você é criança, alguém falou alguma coisa e aquilo já E assim, às vezes nem falou direto para ela, mas ela ouve a mãe e a tia falar da vizinha. Né? E é uma inconstância, olha, ninguém vai querer, ela ficou mal falada, isso não pode, o sexo é sujo, o sexo é pecado. Porque a gente não ouve isso só uma vez. É muito recorrente. Então, eu não vou fazer, né? E tem o casar virgem ainda. Tem algumas mulheres que optam por isso, o casal. E aí, casou virgem, eu não vou saber se eu tenho vaginismo ou não. Eu vou saber como, né? Indo para a relação sexual. Que muitas vezes, no trabalho com as fisioterapeutas uroginecológicas, isso é importante a gente ressaltar, que vaginismo não se cura com cirurgia. Não é dar um corte ali que vai resolver, não. A nossa vulva tem músculo. Já senti dor aqui, amiga. Tem médicos que querem fazer cirurgias. Não é cirúrgico. Não se resolve vaginismo com cirurgia. É o tratamento com fisioterapeutas uroginecológicas. Elas trabalham com a paciente a questão da consciência ali, né, da vulva delas, e levam dilatadores, tem dilatador, a paciente compra o dela e vão penetrando, tem dos mais finos até os mais grossos. Eu nem sabia que existia esta área. Eu também não. São fisioterapeutas, né? E a especialização delas é uroginiecologia. Eu também não sabia. Foi um curso de aprimoramento que eu fiz sobre disfunções sexuais, que daí entra a questão dessas ginecologistas. Junto administrada também com terapia. Sim. A paciente está no processo terapêutico com nós psicólogos e está nesse processo da fisioterapia. Dessa fisioterapia com essas profissionais. Então, assim, tem resultado, tem cura, sim. Precisa da paciente estar ali também. É muito sofrimento para a paciente, né? Ela muitas vezes nunca tocou nessa vulva dela. Mal toca para lavar. Então, assim, tem o medo, não quer tocar, né? E no processo, no trabalho com o fisioterapeuta, ela faz isso. Ela precisa entender ali como funciona, mas muitas vezes consegue penetrar com dilatador, mas ela não consegue penetrar depois com o pênis desse marido. Não é pela questão do tamanho, não. Do que significa aquele pênis para ela. O relato delas é que é cortante. Parece que é uma faca entrando nelas. E a grande maioria tem esse relato. Então, é muito delicado. E as mulheres, como que elas vão saber? Né? No começo, antes não tinha internet, como é que eu vou saber que eu tenho vaginismo? Eu não gosto de sexo, eu sinto muita dor, que elas sentem muita dor. Né? E aí? Hoje não, digita lá no Google, né? Não consigo fazer sexo, enfim, geralmente caem no grupo que a gente chama de mulheres vagínicas. Né? Tem vários grupos na internet delas, de trocar experiências, é importantíssimo. Então, não consegue fazer sexo, elas vão no médico, alguns ginecologistas falam assim, relaxa, toma um vinho, qualquer menino de 14 anos está transando, você também consegue. Que isso? Eles não conseguem, às vezes eles não têm o conhecimento do vaginismo. Então, falar isso para a paciente, ela se acha, não, o médico está falando isso para mim, então eu sou do outro mundo. Né? E com quem que elas vão abrir? Já que todo mundo faz sexo, que se fala, né? Todo mundo gosta de sexo. E elas vão se abrir com quem? Porque o homem, a gente sabe que quando se junta, eles falam desse assunto, mas eles não sabem o que são mulheres juntas. Falando sobre. Falando sobre isso. Mulher falando sobre isso. Mas eu vejo a mulher falando no sentido mais de uma troca de experiência. Sim. Né? A maioria, não todos os homens, mas a maioria ainda fala se gabando, né? Eu fiz aquilo. Eles não contam lá, nossa, saí com a mulher e não consegui ter ereção. Nossa, a mulher é isso, aquilo. Não. A questão da ereção, Márcia. Quando o homem tem essa disfunção de ereção. Por isso que eu comecei a falar sobre essa questão. Não tenho nada contra o feminismo, contra o empoderamento, não é isso.
mas às vezes a gente tira do homem aquilo que era dele, aquilo para o que ele foi criado, não só pela cultura, mas pela questão da própria biologia, né? Desde que o mundo é mundo. E eu acho assim, porque é claro que a gente vai olhar pela questão da cultura, por exemplo, quando eu olho para figuras masculinas, por exemplo, dessa questão, eu olho para o meu pai. Né, o meu pai Sim. padrasto, né, não o meu biológico, sempre pagou. Ele sempre foi realmente o chefe da casa, de pagar, de ser educado, de pagar a conta, tá, os filhos, tudo, pagar a da esposa, isso. Então, isso dá a ele, acredito que para alguns outros homens, essa virilidade. O poder. E ali a satisfação, o chefe da casa e o poder, mas não de uma forma controladora, mas de uma forma de que aquilo cabe a ele. Ele se coloca nesse papel. Não, eu sou o homem da casa. Sim. A responsabilidade das contas é minha, não sei o que. Claro que a mulher ajuda, né? Hoje em dia minha mãe ajuda muito mais, mas isso dá ao homem, para mim, olhando, né, uma virilidade, um conceito de que, nossa... Porque a gente também é um pouco mestre em... Eu vejo muitos casos de mulheres que destroem a masculinidade do outro. Nem pra isso você presta. Seu filho fez não sei o que mais. Com um exemplo de pai bunda mole. Como que... Quando eu saio pra pregar, às vezes eu vou à igreja, às vezes eu vou pregar, eu vou levar alguma coisa, e eu falo isso pras mulheres. Como é que você está honrando o homem que está dentro da tua casa? Você está se perfumando... Você está... Não é só para ele, mas é para você. Como é que você está se olhando no espelho e recebendo este homem do qual você casou? Porque lá você era apaixonada. E se você casou por conta de sexo, você fez um péssimo negócio. Porque a sexualidade, a intimidade, né? A intimidade na relação sexual é mais do que a penetração, como você está falando. Sim. E as mulheres... Chegou. Como que este homem vai ser viril a você? Como que este homem vai ser... Como? E aí é por isso que eu estou falando pra você que às vezes essa questão do feminismo, desse empoderamento em que tudo nós podemos fazer, às vezes a gente... Ao que eu percebo, tá? De tantas mulheres em que eu acabo ficando Sim. muito nesse meio, e de homens que se perderam também nessa sexualidade e falar, Parece que eu vejo isso de uma maneira positiva, porque a gente está saindo de um extremo e indo para o outro. E indo para esse outro, a gente vai para o equilíbrio. A gente precisa chegar a esse extremo. Não que tem que ser. Porque, né? Márcia, o tempo, gente. Aqui, a gente começa a falar, o tempo. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Voltamos com o último bloco do programa Mais Vida e Comportamento, mas já querendo marcar com a minha convidada para mais. Vamos continuar, amiga? Vamos. Então tá, saiu de um extremo e foi pro outro. Sim. Você acha bom? Estamos indo. Bom, porque a gente vai vir pro equilíbrio, né? Não tô falando que é ótimo ir para lá, mas ninguém consegue organizar as coisas assim, nem nós, enquanto indivíduo, ali, com as nossas questões. Então, eu saio daqui, vou pro extremo para voltar pro equilíbrio. Eu preciso conhecer tudo isso. E eu não vejo nem como uma questão do feminismo aí, a mulher desmoralizar, uma hostilidade na relação. A gente precisa entender o porquê dessa hostilidade com esse parceiro. Não que é coitadinho, ele precisa disso. Da mesma maneira que tem essa questão dos homens com as mulheres, Sim. do diminuir a todo momento. Por que tem essa necessidade, né? Eu tô me sentindo tão menos que eu tenho que colocar o outro menos ainda para eu me sentir um pouco melhor. Né? Entra uma questão de autoestima muito séria aí, muito séria. A disfunção erétil entra na questão de baixa autoestima deste homem? Também. Então, uma mulher controladora, alguém que fica ali o tempo todo, estimula? Sim. Desestimula. A mulher controladora desestimula. Porque ele se sente inseguro. Ele se sente seguro, causa ansiedade. A ansiedade é a melhor amiga da disfunção erétil de ejaculação precoce. Não andam junto. Porque hoje tem-se, a gente sabe, as ansiedades andando por aí e muito forte, né? Cada vez mais potencializado nas relações e nos indivíduos de maneira geral. E ela não deixa que o indivíduo tenha a ejaculação, ele consiga manter a ereção e a ejaculação precoce acontece.
Então, se eu vou para uma relação, se eu vou para o encontro já ansioso, achando que eu não vou conseguir, se aquela mulher, muitas vezes, não é nenhum comportamento dela assim. A maneira dela ser segura, pode despertar nele. Se ele é um homem seguro, você sai com o homem a primeira vez, se ele te sente muito mais segura, ele não consegue. E às vezes, muitas vezes, não vai para o sexo, ele tem até o desejo de ir para o sexo com você, mas ele já fica, ops, alguma coisa vai acontecer, eu não vou. Né? Então, necessariamente, é aquela mulher hostil que faz isso com o homem. Mas o comportamento dela traz isso. E o que é importante do feminismo que eu vejo? As mulheres, eu vejo que elas estão evoluindo em todos os sentidos. E eu vejo que os homens estão ali estagnados ainda. Então, eles não conseguem ainda, não conseguiram encontrar o posicionamento deles. Já vi homem falar assim, a minha mulher quer mais sexo que eu, minha mulher ganha mais que eu. Qual que é meu papel aí? Porque o papel do homem era prover a casa e procurar a mulher para o sexo. Então, assim, eles estão tendo que se reinventar aí. Mas eu vejo homens ainda muito engessados. Ele aprendeu que o papel é esse e de que maneira vão fazer. Então, eles precisam se abrir também para, ops, é minha companheira. Essa mulher, a gente está se desenvolvendo sexualmente muito bem. E ele abrir que essa mulher, não necessariamente está se desenvolvendo sexualmente, que ela está gostando mais de sexo, que ela vai trair. Porque esse fantasma ronda eles. Que é a questão da virilidade deles. Entra aí. Então mulher que gosta de sexo... No fantasioso, de grande parte, quando o homem é inseguro, ele acha que, ops, ela vai me trair. E daí entra a questão da virilidade dele. Se ela me trair, que homem que eu sou? Não estou sendo homem suficiente, não estou fazendo essa mulher gostar de sexo mesmo. Isso assusta, dá medo. Então, por isso eles resistem um pouco, falam mal das feministas, tem toda uma questão, fala mal da mulher que gosta de sexo, porque a mulher que gosta de sexo ela é denegrida porque ela teve várias experiências. Então, ela sabe comparar. Aí moiou. Daí quem gosta, ele vai falar assim, nossa, ela não saiu mais comigo, então ela não gostou de mim. Ops, tô mal de cama, né? Tem isso, muitas vezes não. Muitas vezes ela curtiu, ele se afasta e acabou. E ele acha que a culpa é nossa. A culpa é sempre da mulher. A culpa é sempre da mulher. Então, assim, e ele se afasta. E muitas vezes a mulher quer de novo, mas ele acaba se afastando. Enfim, não se falou, né? Não se comunicou. E isso é importante pro sexo. Acabou. Ela não me procurou mais, aí começa a denegrir essa mulher. Mas por quê? No pensamento dele, tá comparando com os outros homens que ela teve. Então, se não procurou mais, quer dizer que eu não sou um bom homem de cama. Né? Quando, na verdade, o sexo é feito a dois. Os dois têm que estar bem ali. Tem que ter o prazer para os dois. Se para ele foi, e ele percebeu que para ela foi, por que esse fantasma, né? Então, a insegurança que se tem. E eles nunca perguntam, né? Não perguntam. Alguns perguntam, tanta insegurança, fica cutucando essa mulher depois, né? Ai, você gostou mesmo, foi prazeroso pra você. Viu que a famosa mulher... brincadeira, né? Foi bom pra você. Bem isso mesmo. Alguns ainda persistem nisso. Mas também não conseguem ter a segurança. Não perguntou por perguntar. Estão inseguros ainda. E, Márcia, pra mulher, é fato ou não que nós, pra transar, tem que estar emocionalmente ligada ao homem e que o homem transa por transar e ele não precisa se envolver? Porque tem essa questão na cultura, né? Então, tem essa mania de achar, e a gente precisa desconstruir isso, que sexo caminha com amor. Não necessariamente. E algumas mulheres sofrem porque elas amam os maridos, mas elas não têm desejo por esse marido. Né? E ela, não, mas eu amo ele, tá? Você ama. Dá para acreditar que se ama. Né? Mas ela acha que se ela amar, ela vai ter desejo por ele. E não necessariamente. Como assim? Né? Ela pode ter desejo pelo vizinho. Ela pode conseguir se sair muito bem sexualmente com esse vizinho e com o marido não. Né? Então, é difícil encontrar um parceiro em que a gente se encaixe sexualmente, em que a gente se encaixe no dia a dia, que sejamos companheiros, que sejamos amigos. Isso é necessário. Vamos dizer, uma relação perfeita aí seria isso, de ter o amor e o sexo caminhando junto. É muito difícil. Sério? Difícil, pleno século XXI? Pleno século XXI. É muito difícil. Eu estar com alguém que eu gosto sexualmente, enfim, e estar com alguém que a gente se dê bem no dia a dia. Precisa ter esse encaixe. E é difícil, né? Mas a gente aprendeu tanto, nós mulheres, que fazer sexo, tanto é que a gente fala fazer amor. Né? Não é verdade. Não, é o fazer amor. Mas a gente faz amor com quem a gente... Não, você faz sexo. Amor é sentimento, amor se constrói de outra maneira. Dá pra caminhar junto com o sexo? Ops, claro que dá. Mas fazer sexo é uma coisa... Porque o fazer sexo fica mais carinhoso, fica mais intimista, né? E tem mulheres que não, que fazem, têm o prazer com outros homens e não têm o amor
amor ali e tá tudo bem, né? Do mesma maneira que tem homens também dessa maneira. Então, o que vale é eu ter prazer com esse homem que eu estou e vice-versa. E não o sexo na competição como tá virando. A performance, né? Eu tenho que fazer isso, tal posição, e de repente papai e mamãe foi muito bom para mim. E é muito bom para ele hoje. Amanhã a gente pode tentar outras coisas, né? Então, explorar esse corpo e permitir isso. Permitir o prazer. A gente tem que fazer o sexo pelo prazer, pelo desejo. E não por outro motivo. Ai, gente, tô aqui pensando qual outro tema a gente pode abordar, porque eu vejo muitos casamentos acabando por conta de sexo. Então, tanto pelo excesso quanto pela falta. Amanda, eu acredito que os casamentos não acabam pela falta de sexo ou pelo excesso de sexo. Falhou, então, a minha ideia. Eles acabam pela falta de diálogo, de comunicação. Como eu falei, o homem vê o pênis dele tá ereto, a mulher não quer relação, ou tem a relação e, claro, vai sentir dor, não tá lubrificada, não tem um desejo, o problema é dela, manda ela procurar ajuda. E muitas vezes o que tá faltando ali é eles explorarem esse corpo, eles terem um momento mais íntimo, sair do foco da penetração. Né? Às vezes é só isso que precisa, às vezes não. Uma conversa, né? Um bate-papo. Uma conversa, olha, gostei disso, não gostei. Tá, vamos brincar, vamos fazer massagem. A gente não precisa ir pra penetração. Vamos fazer massagem, pega uma tarde, o óleo, uma vela, enfim, esses produtos todos que a gente tem aí. Vamos explorar esse corpo, tanto o meu quanto o dele, né? E pode, geralmente, tem a penetração no final e foi prazeroso pros dois, porque a mulher já estava excitada ali, né? E o homem também. Então, esse chega, penetrou e acabou, né? Ela não gosta de sexo. Não, a mulher precisa de um tempo para lubrificar, ela precisa de um tempo para demandar esse prazer, para ela conseguir ter consciência dessa excitação, precisa de tudo isso. E se eu já chegar e querer penetrar, esse homem querer penetrar, muitas vezes porque ele tem medo de não conseguir manter essa ereção, né? Então tem que penetrar logo. Essa mulher, enfim, vai lá... Essa mulher relação. Quer demais e eu não tô afim. Tem tudo isso também. Então, muitas vezes, não é o excesso ou a falta de sexo, né? Eu acredito que 99% das vezes. Não é a traição, é a falta de diálogo. E eu conseguir também externalizar o que eu estou sentindo, expressar minhas emoções. Eu gosto, não gosto, estou chateada com você. E não um joguinho que a gente faz dentro das relações, que vai minando a relação. E tem a ejaculação precoce, e quando não ejacula, como que é o nome? Ejaculação. O sêmen volta. Anorgasmia do orgasmo. Ah, tá. Qual que é a diferença? Anorgasmia é quando a mulher ou o homem não consegue ter orgasmo nem na relação sexual e nem na masturbação. Não tem a... É o prazer. Tá. A ejaculação... Não acontece. Não acontece. Aliás, pode acontecer ou não. O prazer físico, ele é independente de ter essa ejaculação ou não. Então, o que os homens têm, muitas vezes ejaculam no final da relação, não necessariamente eles tiveram orgasmo. Eles podem ter orgasmo ali, ou podem não ter. Que é o prazer físico que o corpo sente. Agora, expulsar aquele sêmen ali é uma outra história. Não significa que ele teve orgasmo. Como assim, gente? Contaram, ninguém conta isso pra gente, né? Conta. Tava associado, né? Ejaculou, teve orgasmo. Não, porque tem mulheres que ejaculam também. Mas não significa que elas não ejaculam, não tem orgasmo. Né? Então, tá dissociado isso. O ejacular do ter orgasmo, tanto para homens quanto para as mulheres. Claro, os homens ejaculam. Né? Grande parte, pelo porque menos. É o mais evidente. Sim, ejaculou. É uma questão de expulsar do corpo ali aquele sêmen, né? É a preparação, vamos dizer assim, para o ápice. Não. Para, enfim, para a reprodução. É essa parte da reprodução. Tá. E o prazer e o gozar, né? O orgasmo, ele vem dessa questão do corpo sentir. Amiga, é um prazer físico. Tem tanta coisa. Tem. Nós não temos mais tempo, né? Não temos, estouramos o nosso tempo, mas eu quero agradecer a vocês que ficaram aí com a gente. Márcia, passa os seus contatos, obrigada, e já vamos marcar outro. Passa os seus contatos, a pessoa que quiser te Primeiro, procurar. Quero agradecer por estar aqui, muito bom, muito prazeroso. A gente tem muita coisa para conversar. Se deixar, eu ficava 2, 3, 4 horas falando, né? Vamos lá. Meus telefones para contato é 12 98815 8927, 98815 8927. Do consultório é 12 3014 4803. E nas redes sociais? Nas redes sociais estou como Marcia.sexóloga no Instagram, Vivendo a Sexualidade no Facebook e no YouTube Márcia Sexóloga. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Já está estendido o convite. Vamos lá. Gente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Até o próximo programa. Beijão.